Muito bem, meus irmãos e Neusélia, muito boa noite a todos. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma semana, né, de estudos. Vamos lá, né? Hoje finalizando, graças a Deus, uma etapa, né? Nossa leitura inicial é do livro Escutando Sentimentos, capítulo 20, a palestra de Calderaro. Chega um instante na caminhada do amadurecimento espiritual em que somos convocados ao chamado particular de ascensão. Seremos levados a indagar: que queremos da nossa reencarnação? Estarei manifestando a minha singularidade ou seguindo convenções e julgamentos? Estou ouvindo os meus sentimentos ou adotando preceitos que me foram passados? Qual o meu propósito na obra da criação? O meu, né? Aí é individual. Que missão devo desempenhar perante a vida? Quais são minhas reais intenções perante a existência? O que quero realizar para o meu processo de elevação espiritual? Quem não sabe o que quer, não toma decisões afinadas com seu íntimo. Li errado aqui. Conhecer nossas intenções, ter consciência de sua natureza é fundamental para a nossa paz interior. Quanto mais consciência de suas reais intenções, mais a criatura visualiza o futuro, sustenta seus ideais, melhora a relação consigo, alcança o clima da serenidade e dilata sua responsabilidade. Sintoniza-se com o seu planejamento reencarnatório. É nesse aspecto subjetivo da vida íntima que reside o mapa para o destino. O que desejo realizar? Que aspirações motivam a minha vida? Onde eu quero chegar? O que espero alcançar em mim? Confiar em si sem autossuficiência, amar sua existência como se é, buscando aprimoramento gradativo. Dar-se o direito de escolher, fazer opções sobre seus planos de crescimento espiritual, livrar a mente dos chavões doutrinários, que não correspondem com os nossos legítimos sentimentos. Avaliar se os desejos alheios se afinam com os nossos projetos de aperfeiçoamento. Aí mais adiante a grande eu vou passar um pouquinho. O bom líder, à luz da mensagem cristã, será aquele que melhor promover condições, tanto quanto possíveis, para que o ser humano consiga encontrar a sua singularidade e ser feliz. Quer dizer, a nossa felicidade vem, a dos outros vem, mas primeiro a gente tem que pensar na gente, ver o que a gente realmente está fazendo, né? Então, nesse momento, nós vamos agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, em nome do seu Evangelho, do Evangelho de Mateus, agradecendo, como sempre, essa oportunidade, né, de mais um ano que se inicia de trabalho, que a gente possa estar sintonizado com o plano maior, seguindo as nossas intuições, seguindo os nossos mentores individuais, os mentores desse trabalho, da Casa de Francisco de Assis, eles sempre estejam nos envolvendo, nos amparando, para dar continuidade, mas que principalmente possamos colocar em prática durante, que aqui a gente estuda, mas depois vem a prática, que a gente possa praticar todos aqueles ensinamentos que aqui estão contidos nesse Evangelho de amor de Jesus, e que possamos estar sempre unidos, caminhando para um processo de amadurecimento e de entendimento do Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, né? Nós estamos ainda encerrando hoje, né? Capítulo 13, depois de um longo período, né, de estudo dele. Às vezes, é que nem o Luiz fala, né? Teve versículo que a gente ficou 2 semanas nele. E esse finalzinho de capítulo está falando daquela questão que Jesus deixa Cafarnaum, vai para a sua cidade natal, Nazaré, que é onde ele passou a maior parte da sua vida. E aí ele realiza alguns prodígios, mas menos do que em Cafarnaum. Por quê? Porque sofre incompreensão, com uma hostilidade. O povo ali, as pessoas, apesar de serem conterrâneos dele, são ingratos e não puderam compreender o que Jesus falava, principalmente pelo fato de ele ser de lá, eu acho, né? As pessoas não dão muito crédito a quem é do lugar. E hoje a gente vai encerrar essa passagem e o capítulo 13
E o último versículo diz o seguinte: e não realizou ali muitos prodígios por causa da fé deles, né? Então é um versículo bem curtinho, que ele fala, né? E a gente tem que ter uma ideia mais completa. Antes de saber qual que é a palavra, né? Alguém fala, a palavra-chave é felicidade, a gente tem que destacar a questão da completude de uma oração em relação à outra. Então ele fala assim: Jesus não realizou, tá? Minha parte, primeira parte, muitos prodígios. Por que que ele não realizou? Né? Porque ele que não quis, ele estava com preguiça, ou porque era sábado e a cultura do local não deixava que se fizesse, na tradição hebraica, porque estava com uma vontade, porque não gostou, porque escolheu alguns, falou esse aqui, ou esse, para esse aqui eu vou fazer, para esse eu não vou fazer. Quer dizer, a culpa era de quem, né? Mas o próprio versículo vai responder, né? Que não se tratava algo relacionado com Jesus, mas pela falta de fé daquele povo que estava da comunidade que desacreditou. Não acreditou que ele pudesse realizar grandes coisas, né? Isso a gente já falou, que é o que faltava, né? Que era uma comunidade que, apesar de se dizer, né, uma comunidade religiosa, dentro dos princípios judaicos, né, infelizmente não tinha esse compromisso, não praticava aqui. E acho que a gente ainda é muito assim, né? Eu acho que ainda tem ainda existe muito desde o princípio do estudo eu vejo quanto que a gente ainda é tão fariseu, quanto que a gente vai, tem aquela coisa do que é o que falou no começo, né? O que você está seguindo? Que eu falei naquela minha leitura inicial. O que você está seguindo? Você está fazendo aquilo que você vê? Uma vez por semana, você vai na igreja, você vai no templo, você vai onde quer que seja, no centro. Mas durante a semana, o que você faz? Você pratica? Você faz aquilo que você aprendeu? Né? Então, Ontem à noite, no programa do Wagner, ele ainda chamou muita atenção, né? Porque fizeram uma pergunta é, a propósito desse movimento espírita aí que a gente vive, né? E cheio de grandes palestrantes, mas tudo muito, né? Aí ele ainda falou, citou lá, lembrando, né, o livro Voltei, que foi o grande exemplo que a gente tem que seguir, né? Porque não adianta fazer por fora. A grande questão é o dentro, né? O quanto que a gente tem que voltar para dentro de nós e ver assim a parte que nos compete nisso. E eu acho que isso aí a gente ainda está bem distante, na medida que a gente ainda está muito iludido, né, Rita? Eu vejo assim, o quanto que a gente ainda fica apegado ao aspecto material de tudo, né? Então a gente vive ainda na ilusão, na infantilidade. É igual criança, que quando gosta de uma guloseima, aí acha que a vida é só aquilo, né? E realmente não pode ser só essa ilusão, só aquilo que dá prazer. E eu fiquei analisando isso ontem à noite, quando ele falou. Aí eu falei assim, gente, como que a gente ainda está distante, né? Porque, assim, igual nós duas aqui, a gente estuda, aí está fazendo uma palestra, né? Se empenhando, tem um estudo, tem um aspecto de seriedade, mas não é só isso, porque se tudo que a gente estiver estudando aqui, a gente não colocar isso na vida diária, né? Como exemplo, que é o grande desafio hoje desse versículo, né? Aí a gente vai estar testemunhando não a fidelidade a Deus, né? Mas a infidelidade. Então, não, esse é o nosso não é só desafio aí. realizar, mas a pergunta é realizar o quê? O que você está realizando? Não só a nível material, né? Que a gente é muito voltado para essa questão material, mas a nível realmente íntimo, nosso mesmo, íntimo mesmo, que possa servir de exemplo para outros, que possa também reverberar e que as pessoas possam, essa questão de ampliar, né? Ampliar uma rede, ter uma rede que você tem, ele fala, né? Tem vários ambientes, o ambiente profissional, o ambiente onde você, o seu lar, o lugar onde você trabalha, a sua ação social, tudo, todos os lugares você pode realizar.
né? E a gente pode confortar, pode reerguer pessoas, mas esse maior, esse menor sucesso daquilo, desse prodígio que você quer realizar, né? Que você tem intenção, porque se você até tem boa intenção, né, de realizar. Vai depender de quê? Vai depender também do outro, que será beneficiado. E a gente às vezes tem essa expectativa de realizar alguma coisa e que aquilo vai se completar, né? A gente vive isso muito lá no Laquistão, né? Porque Ontem à tarde, então, foi uma experiência assim, que eu fiquei pensando justamente nisso, né? É só fazer, mas não espera o retorno. E a gente ainda espera a gratificação, sabe? Eu fiquei muito irritada ontem por conta de situação que ocorreu. Eu falei, mas não é possível que a gente está vivenciando isso. E o desafio de você ver, enxergar que o outro está ali e não vai sair dali, sabe? Então, isso é complexo mesmo. porque é um universo com todos os tipos de pessoas, né? Aí, e você quer que ela tenha uma reação que ela não vai ter, porque ela não está pronta para aquilo. E aí você pensa, meu Deus, como é que não vê, como é que pode, né? Mas a gente tem que entender, né? Porque é o que Deus faz com a gente, é o que Jesus faz conosco. Quanta coisa que a gente ainda não dá conta, né? Que a gente faz dentro dos nossos limites, e Ele conhece os nossos limites. Então a gente também tem que ter condição de entender, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, se uma pessoa, um funcionário que chega, a gente, eu queria levar muito para o nosso dia a dia por conta disso, porque lá na vida, por exemplo, chega um idoso novo, né? Ele tem esse período de adaptação e cada um tem um tempo certo. Tem uns que nem se adaptam. Essa adaptação, essa aceitação da institucionalização é uma coisa muito individual. Tem gente que já chega adaptado, já chega lá querendo ficar, agradecendo e tudo, com aquilo que tem, percebendo que o que estava tendo antes não era suficiente, não era, né? Não é o melhor, é lógico que a gente pode dar ali, né? A gente tem esse desafio de estar sempre melhorando, mas é o melhor que a gente pode fazer. Aí ele tem uns que têm esse discernimento, tem outros que não têm. E a gente tem que aceitar, porque é assim que ele enxerga. E assim em todos os lugares, né? Na família, no emprego, né? Ele dá o exemplo de uma pessoa que tem uma experiência, é o que a gente faz às vezes com os filhos também, né? Você tem uma experiência que você quer passar, você, olha, eu já passei por isso, eu já cometi os erros que você cometeu, né? Então você quer que o filho não erre por conta disso, você quer passar a sua experiência para ele. Mas nem sempre ele está aceitando, nem sempre ele quer, né? Então ele tem essa visão. Então é muito difícil, né? É uma maturidade que a pessoa tem que buscar por si só. Ela tem que errar dentro daquilo que ela sabe, para com o próprio erro aprender. Nem sempre os seus erros são. E as coisas mudam muito, né? Hoje em dia está tudo muito diferente. Então, a evolução você quer ajudar, mas nem sempre você consegue. E aí você não pode ficar com essa expectativa, né? Ele dá o exemplo de um pai que monta um negócio para o filho, às vezes o filho vai montar, mas depois o filho não vai, ou o filho não, não, não tem essa cultura, né? Que a gente. Antigamente o pessoal trabalhava até morrer, hoje em dia está errado. Não, é uma maneira diferente de pensar. Então a gente precisa pensar que tem uma mentalidade nova que a gente também tem que aceitar, né? Você querer impor, eu acho que de geração para geração, a geração fica querendo impor a outra. E às vezes também a questão do materialismo, eu acho que a nossa geração é muito materialista. No sentido assim, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado, meu filho tem que ser isso, meu filho tem que ser aquilo. Às vezes, ele é um espírito que não tem essa necessidade. Ele quer ir lá para São Tomé das Letras, fazer um artesanato, viver uma vidinha assim mais simples, ter o suficiente para comer, entendeu? É uma cultura dele. Ele não tem essa expectativa de ser milionário, não precisa. E a gente fica sempre, né, querendo que tenha mais e mais e mais.
Então, isso é uma questão. Agora, é lógico que tem que ter um mínimo, né, para poder sobreviver. Mas a gente está querendo sempre essa parte material. E hoje já não, eu acho que até por uma questão evolutiva, tem muitos casais, assim, pensam, né, em ter uma coisa mais ecológica, de menos consumo, mas ainda existe aquela multidão. Sempre vai, eu acho que sempre vai ter as figuras do Evangelho. A multidão, né, os discípulos e os apóstolos. Isso é uma coisa que a gente ainda não está pronta, né? E dentro disso que ele fala, né, a gente pode ajudar alguém a deixar o alcoolismo, né? Alguém que uma pessoa, mas você tem que tem essa expectativa que tem a hora certa de acontecer. Ele dá os exemplos lá do quinto varro, né, no livro, que não desistiu do filho. E às vezes não é numa encarnação que você vai conseguir. E aí ele vai para o livro Vinha de Luz, é isso? Ou tem mais alguma coisa aí? Eu acho que é isso, né? Eu acho interessante também quando ele fala, né, que esses prodígios de espiritualidade, às vezes você vai, acha que a pessoa está indo, está indo, está indo. Aí, de repente, né, ela desanda Ah, melhorou, desandou. inteiramente, né? Mas vai. E é um processo na vida da gente também. Tem dia que a gente está, assim, unido de uma paz, de uma tranquilidade, né? Que a gente consegue ver a vida, assim, com mais leveza. Mas, de repente, acontece alguma coisa e a gente despenca, né? Então, é um processo natural que todos nós passamos, Acho que é o gráfico de todos nós. Eu acho que não tem sem esse nem aquele. pressa. Eu acho que não tem esse nem aquele. É o nosso gráfico que é instável mesmo. Assim, você está lá, você está aqui, você está aqui. Mas essa é para muito poucos. Eu acho ainda que é para muito poucos. Que a gente ainda O tem que a muita gente tem que instabilidade. tentar manter é uma média de estabilidade, né? De equilíbrio. Porque o tempo todo a gente vai ter essas duas forças, que são dois polos diferenciados, né? E o caminho do meio que é o ideal, é o equilíbrio. Agora, como que a gente atinge esse equilíbrio? É o desafio, né? A gente tem que tentar. É. Vamos tentando, né? Não, e assim, aí é que tá, né? Aí por isso a gente precisa dessa rede, né? De uma rede de convivência, porque às vezes eu tô pior, mas você tá melhor, aí você me acolhe, aí no outro dia é o contrário, cada dia é um, e a gente vai, né? Vai um sustentando os outros. E vai, ao longo do tempo, tendo essa compreensão. Agora, compreender não significa não sofrer. Isso que a gente às vezes acha que, ah, não, então não vou sofrer. Vai, sofrer vai, não tem jeito, tem as questões que a gente vai resolver, né? Porque Jesus fez tudo isso, né? Ele fez curas, fez pregações, ele fez a parte dele. Parábolas, tudo isso ele foi lá, um exemplo mostrando, né? Só que as pessoas não foram capazes de ouvir, né? Ele foi o próprio testemunho, né? Iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre os doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre os dois ladrões. Então, se Jesus, né? O que mais que a gente deseja? Se Jesus, que era Jesus, o governador espiritual do planeta, passou por tudo isso, a gente não pode aguardar facilidade, né? E o exemplo dele foi claro. Aí, ó, é no No meio da mundo, ele, confusão mesmo que você vai, né, se aprimorar, né? Existir uma mudança aí. isso é muito claro, né? Você vê a pessoa, quando a pessoa tem a pessoa, é comum, né? A pessoa está afastada de uma religião ou do centro e tal. Aí fica um tempão sumida. Se ela aparecer lá, você pode contar. Ela surgiu com um probleminha lá, porque ela veio buscar, né? Infelizmente, a gente só busca a espiritualidade na hora do problema, né? Aí é aquele, ai meu Deus, lembra de Deus na hora da dificuldade. Na hora da facilidade, nem sempre a gente lembra disso, né? E aí a gente ainda entende, né, a relação errada ainda. Errada, não. Errada é um termo muito pesado, né? Equivocado que a gente tem com o aspecto religião. Que a religião, o que que é? É você estabelecer essa ligação com o Pai para ter a serenidade necessária
de vivenciar, de ter reações mais amenas face às dificuldades da vida, né? Frente às dificuldades da vida, desculpa. Mas não só Então, frente às dificuldades, mas também frente às facilidades. a facilidade, é o equilíbrio o tempo todo, um estado de serenidade, né? E aí a gente acha assim que, não, estou com problema, eu vou lá no centro, vou na igreja, vou em algum lugar para ficar livre deles. Mas a proposta não é essa, né? A proposta é você ter esse entendimento. Por que que eu estou passando por tudo isso e o que que isso tudo quer me dizer? E como isso pode contribuir para que eu me torne uma pessoa melhor? Eu acho que, no fundo, a dificuldade nossa é essa, assim, de achar que a dificuldade ainda não é um aspecto de aprendizado para fazer da gente assim, mais ligado ao mundo, à nossa essência espiritual e nos tirando das ilusões, né? Porque quando você vê determinadas pessoas passando por situações profissionais tão difíceis, tão complexas, aí você consegue enxergar ali aquele espírito se despindo das ilusões, né? Usando o corpo mesmo como um catarse, né? Mata-borrão para tirar aquela carga toda de apego que a gente ainda tem frente às coisas. Verdade. Vamos lá. Apliquemo-nos. É o capítulo 25, né? Linha de luz. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que isso não sejam infrutuosos. É uma passagem de Paulo, né? A Tito. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos de atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem. Isso é o que a gente tem, né? Mas que não nos esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora em que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grandes números de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem nunca fazer. Então, a aplicação, né, vai depender desse aprendizado, né, da prática, né? Eu acho interessante aqui nesse texto que ele fala assim: não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. E aí, Quais são os recentemente, eu pequeninos? descobri que não é só esquecer. Olvidar não é simplesmente esquecer, mas é esquecer de propósito, né? Eu sempre andei substituindo o olvidar, que é um verbo que as pessoas podem não entender que seja, por esquecer, mas não é. Então, a gente não esquece, a gente olvida, e quando a gente olvida é porque esqueceu de forma intencional. E aí, olha que final diz, olha, é sempre melhor fazer para ensinar depois, do que ensinar sempre sem fazer nunca. Então, aqui ele fala, você deu 100%? Em qualquer coisa. Aqui, você está dedicado 100%, 70%, 80%? Qual que é o seu grau de aplicação? Né? O que é ser um aluno aplicado? Né? Aquele que dá o sangue. Igual eu lembrei, por exemplo, assim, a pessoa que faz medicina. Né? Ela não
pode ser mais ou menos, não. É dedicação exclusiva, porque é uma carreira muito difícil, muito estudo, muita. O corpo humano é complexo, né? Então, se ele não for, por isso que ele não passa na prova, às vezes faz 3, 4 vezes a prova. Então, tem coisas que são realmente mais difíceis. Se você não for aplicado naquilo, e às vezes é coisa simples, às vezes também, né? Não precisa ser uma coisa muito grande. O mínimo que você tem de dedicação para fazer qualquer coisa, ela só vai ser muito bem feita se você realmente se aplicou. Então, essa questão do apliquemo-nos, né? É realmente você tentar. Agora, é, ver o que você está realmente realizando, né, dentro da sua proposta. E eles chamam muita atenção, assim, a questão dos deveres pequeninos, né? Porque às vezes a gente acha que tem que fazer grandes coisas, mas a gente tem que começar com as pequenas, porque é no somatório das pequenas que a gente se revela. Então ele dá o exemplo do bife, né? Que a carne cara, aí hoje as famílias é um bife para cada um, aí chega um na frente para almoçar, né, e come todos os bifes, né? E esquece que o outro às vezes não vai ter tempo de fritar um ovo e tudo. Então, são pequenas coisas em família, na relação com os outros, né, que pode estabelecer um clima aí de discórdia, de não cumprimento, né, do dever que a gente tem que ter em mente, né, que é nas pequenas coisas que a gente constrói, né, aquilo que a gente é. Eu lembrei, ele deu o exemplo também da Juju lá com a margarina na geladeira, né? Aí lembrei até do meu marido. Quando ele está nos plantões, ele tem mania de só tomar líquido, às vezes não come. Aí fazia várias garrafas de suco natural, porque não gosta de suco de pozinho, nem refrigerante, e levava para o plantão, né? Feliz da vida. Essas garrafas de 2 litros de Coca-Cola, aí levava umas 2 garrafas dessas, tudo de suco, né? Aí deixava na geladeira. Aí teve um dia que ele falou assim: ah, tem alguém partilhando o suco, mas tudo bem que ele levava maior quantidade, né? Aí teve um dia que um amigo dele falou assim: olha, sem querer te desanimar, tem gente, né, que ele comentando: ah, não, tem gente tomando meu suco, não é que eu não importe de tomar, mas está tomando demais, né? Aí ele pegou e falou assim: ó, sem querer, mas eu vou falar, fica de vigia, porque o pior de estar tomando é porque ainda está tomando no bico. Aí ele ficou muito bravo, porque ele pegou realmente a pessoa para tomar escondido, né? Para ninguém Para ser ficar rápido, sabendo. né? Você vai Aí poder rapidinho, ela abria a garrafa e ele, quanto tá tempo eu estou bom. tomando suco babujado? Então, assim, a gente vê que são pequenas coisas, né? Mas é do outro, né? Então, assim, colocar alguma coisa numa geladeira coletiva e o outro vai lá, te tira. Você pegar um biscoito, alguma coisa que não é sua, né? Até em casa, né? Porque às vezes a pessoa tem ali, naquele ambiente, comprou uma coisa diferente porque ela estava com vontade de comer. Aí você abre a geladeira, viu aquilo ali e fala: não fui eu que comprei, não fui eu que coloquei, alguém deve ter comprado especialmente para si, né? E a pessoa vai lá e toma. Então, Eu me lembro assim, que me lembrei de uma história interessante que eu gostava de fazer aquelas gelatinas coloridas, sabe? uhum, Mas tem que fazer a gelatina de várias cores, ela tem que ficar pronta para depois você cortar a gelatina e jogar o creme cortar. e fazer aquele chama mosaico, né? E aí minha irmã é muito palhaça, é muito, muito engraçado. Aí eu peguei, fiz as gelatinas coloridas e tal, e coloquei ele assim, por favor, não coma. Botei dentro da geladeira. No dia seguinte, o que eu achei? Um bilhetinho. Desculpe, comi. Mas Desculpe, foi comi. atencioso, É, pelo não, menos, entendeu? né? Aí eu falei, tá danado, né? Mas eu achei. Aí é. Mas tem isso, né? Às vezes você chega em casa, ah, vou pegar aquilo, vou fazer, às vezes, preparar uma comida mesmo, né? Por causa daquele detalhe, você não consegue fazer. Mas isso também é a vida, né, da gente, né? Às vezes, por um detalhe mínimo, você não consegue fazer alguma coisa. Mas você tem que ter aceitação disso, né? É, e começar, né, para viver diferente. E aquilo que a gente já conquistou, né, que é a nossa parte, a gente tem que fazer 100%. Se eu já tenho aquilo desenvolvido, então que eu aplico a fazer aquilo, né, com aquela doação total, né?
Então, é essa conexão integral que a gente tem que ter. Porque saber é diferente de viver a experiência. Às vezes eu sei como ser um bom pai, eu tenho conhecimento. Nós mesmos, os espíritos, a gente não pode alegar que não sabe. A gente Outra sabe, coisa é ser, né? só não consegue fazer a experiência, né? Aí, Rita, ele dá um exemplo interessante também, né? E a gente tem que oferecer o melhor, mas se o outro não aceita, né, não é responsabilidade sua. E ele fala muito da Alcione, né, aquela questão do livro lá, o quanto. E se a gente for ver dentro da literatura espírita que a gente conhece, os espíritos que já têm uma certa evolução, eles não têm pressa mesmo, eles seguem os ensinamentos de Jesus, né? Eles têm essa. Eles vão legislando no mundo de acordo com os ensinamentos do Senhor, né? Ampliam a fraternidade, mas dentro desse entendimento de respeito ao tempo e tudo. E aí ele fala da questão das pessoas que buscam o evangelho, né? Os dois tipos que estudam o evangelho. Algumas pessoas para quê? Para aumentar o conhecimento, para ter um subsídio melhor, para fazer palestras, né? O segundo grupo de pessoas é aquele que fala assim, né? Eu de vez em quando faço isso, tá, gente? Eu vou confessar para você. Aí eu leio isso aqui, eu leio e fico pensando assim, o outro tinha que estar ouvindo isso. Ou então estou Acho que escutando todo uma mundo faz, palestra, né? né? Aí você fala assim, o outro tinha que estar aqui ouvindo isso, né? Então a proposta é totalmente errônea, porque a gente não modifica o outro. A única pessoa que a gente é capaz de modificar somos a nós mesmos, né? E o terceiro tipo seria aquele realmente, né? Que eu vou estudar o evangelho para caçar os meus defeitos e modificá-los, sem ficar apontando o dedo, né, para o vizinho, né? Eu gosto muito de cantar aquela musiquinha do dedo, quando eu aponto o dedo para o vizinho. Aí eu acho muito engraçado que a Isa até ri, sabe? Porque é uma musiquinha bonitinha, né? E corresponde a uma realidade mesmo, né? E quando eu aponto, eu tenho os três voltados para Três mim. voltados para mim, né? Então, assim, sempre que eu tiver uma questão para apontar o defeito do outro, vão analisar, né? Os três outros dedos estão voltados para nós. E eu gosto demais dessa frase do André Luiz, que a gente tem essa dificuldade de entendimento maior. Corrige em ti o que te incomoda no outro. Se está te incomodando é porque está lá dentro de você, escondidinho, e é tão sério que a gente não é capaz de enxergar, né? Você vê no outro, mas não vê em você. Então, vamos lá. Livro Urgência, capítulo 13, alguma coisa. Quando observares um incêndio lavrando na vizinhança, não é preciso te candidates ao título de herói, procurando as tarefas de integral remoção do perigo. Faze alguma coisa para que o fogo se reduza ou se extinga, e terá agido com a fraternidade no coração. Se a penúria visita a paisagem social em que respiras, não é necessário te converta em salvador apressado. Traz a quem sofre alguma gota de remédio, ou acode de pão que te sobra na mesa, farta, e terás cumprido o dever da solidariedade humana. Se o desastre feriu aqueles que te seguem de perto, não é imperioso te transforma em pessoa milagrosa. Coopera de algum modo com os teus braços amigos para que os problemas sejam solucionados e revelar-te-ás em bom caminho. Se a maledicência montou espinheiros em torno da alheia reputação, ninguém espera sejas o advogado palavroso dos ausentes. Basta que faças alguma coisa, algum silêncio, ou que pronuncies uma frase caridosa e marcharás na senda de elevação. O céu não reclama dos homens a santidade improvisada e nem exige que a criatura abandone hábitos seculares de um dia para o outro. Aguarda, sim, a nossa migalha de boa vontade na redução dos variados enigmas da luta humana. Em verdade, grande é a dor que martiriza os corações vinculados à terra. Realmente, a aflição é hoje problema generalizado em todas as atitudes do globo, mas quando cada coração fizer alguma coisa, cada dia pela vitória do bem, estaremos alcançando para o mundo inteiro a conquista da felicidade mortal. Então, assim, o céu não está esperando da gente prodígios, né? Fazer coisa que a gente ainda não dá conta, né?
mas é necessário que a gente faça alguma coisa. E é interessante que ele fala, né, que nós como reencarnacionistas, né, a reencarnação explica, né? O outro não precisa aprender tudo agora, nem nós também. Às Nem vezes até nós. conosco, ninguém, né? Então, é o que ele fala, Cristo ficou naquele período de 33 anos, não para que todo mundo aprendesse tudo, né? Mas aquilo que era de acordo com o seu momento. Tanto é que a gente tem as várias revelações, né? Ao longo do tempo, teve Moisés, né? A gente fala nas três livros, Moisés, Jesus, o Espiritismo, e ainda vai haver mais. Então, ao longo do nosso processo evolutivo, de cada um e da humanidade, é que a gente vai conseguir dando conta. Então, vamos fazer alguma coisa, o importante é fazer. Agora, não pode ser mais ou Apressadamente. menos e nem apressadamente do jeito que a gente, né, que tem aquela Que aí não é o conquista, mas, né? né? O mais ou menos, isso que a gente não pode aceitar. Dentro daquilo que você já aprendeu, que você é capaz de fazer, você tem que fazer um esforço de fazer, de realizar. O verbo realizar é uma coisa. O que é que você está realizando? Qual que é qual que é o seu projeto? Qual que é a sua proposta de vida para você mesmo em relação ao outro também? Em relação a si mesmo, mas em relação ao um todo, porque a gente está inserido nisso. Não tem como a gente, né? É o que ele fala, né? A gente vai estudando, cada vez que a gente aprende um pouquinho, né? E todo mundo é assim, não é esse nem aquele, né? Ele fala, você não precisa apagar o fogo por completo, mas você tem que ir lá, né? Eu lembrei daquela história do beija-flor, né? Que tinha um incêndio É, do Betinho, né? Que ele falava, o beija-flor estava lá levando. É isso que a gente faz. Né? Você vai apagar o fogo? Não, mas você faz a sua parte. Dá o máximo para fazer aquilo que é possível fazer, né? É, e não adianta, porque se a gente não está fazendo aquilo que já é conquista, aí o que que acontece? Você vive na base da hipocrisia. Então, na realidade, você está apresentando para o outro aquilo que você não é. E intimamente, Ele sabe. o desejo de recompensa ainda existe. Então, na realidade, a quem você está enganando? É você mesmo. Porque eu estou tendo uma atitude externa e intimamente eu estou pensando de maneira totalmente diferenciada, né? Daquela minha proposta. Então, o quanto que a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente vai enganando, não é o outro, é a nós mesmos. Então, é fazer com sentimento. Quando eu consigo fazer com sentimento, realmente eu estou avançando. Mas aí tem que ser uma questão assim, é igual a tartaruga, né? Eu acho muito o exemplo da tartaruga, né? Quando ela vai lá para dentro do casco. É um processo mesmo que a gente tem que voltar para dentro de nós e tentar entender o que, que realmente existe lá dentro. Não por cobrança do outro, não porque a doutrina me falou, mas porque eu estou adquirindo a consciência que esse equilíbrio, que essa ponderação tem que existir lá dentro de mim. E aí, quando eu consigo harmonizar isso dentro, eu vou conseguir exteriorizar com maior harmonização. Né? Aí ele fala da pandemia, né? Dá um exemplo claro. Né? Ah, você não é capaz de criar uma vacina, é? Não. Mas se eu sei costurar, eu posso fazer uma máscara, 3 máscaras, e oferecer para um morador de rua. Ou então também posso usar a máscara, né? E para não ser instrumento de contágio do outro. Então, são pequeninas coisas que a gente realmente pode ir tendo cuidado de prestar mais atenção nelas para ter uma vivência maior do Evangelho. Aí ele vai lá, né? Palavras da vida eterna, 105, estejamos atentos. Seja, se o Senhor quiser, e se vivermos, teremos isso ou aquilo. É uma carta a Tiago. Né? Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconhece que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. Isso aí é aquela frase, né, que a gente vive falando
e a gente não fala, e às vezes nem está acreditando nela, né? Você fala mais por automatismo do que pela consciência, que é se Deus Se Deus quiser. quiser. E Porque realmente, é além, só se Ele quiser. é, porque além do nosso desejo de fazer, a coisa só vai fluir, a realização maior é se Deus permitir, se Ele quiser, se for bom para a evolução espiritual nossa e do outro também, né? A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, em cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite na estrada em que o mundo maior lhe impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conhecem e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência manejada, não, usa a inteligência, desculpe, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo, atend, atendendo ao bem para o bem de todos, porquanto Porquanto, creiamos, porquanto creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemos-la, seja errando para aprender ou acertando para levar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Eu acho que isso o nosso maior exemplo nisso, né, Rita? É lá na instituição, né? Porque a gente vê que chega num ponto que a coisa é só com Deus. É entre Deus e o outro. A gente não tem mais essa. Eu acho que a gente vivencia isso mais lá. Mas é na vida da gente também, né? é porque eu vejo assim, a gente tem esse discurso, até no estudo do livro dos Espíritos, nós falamos isso essa semana passada. A gente fala assim, não, Deus está no comando. Como se tudo dependesse de Deus. Não. Deus, ele tem o poder. O poder ele tem, mas o comando é nosso. Nós temos livre-arbítrio. Então, o comando, você faz aquilo e depende tem várias questões, né, envolvidas, mas depende muito de você. E Deus tem o poder de falar assim, não, peraí, agora não. Você vai só até ali. Por exemplo, naquele livro, acho que é Libertação, né, que o médium ele vai se comprometer, ele tinha um merecimento e ele vai se comprometer, ele começa a fazer um monte de coisa errada, eles desencarnam ele, né? Aperta o botãozinho lá e ele desencarna. Por quê? Para que ele não cometesse mais desatinos do que já tinha cometido. Que, ou bem ou mal, existia uma proposta dele de trabalho que se realizou até um certo ponto, mas se ele continuasse encarnado, ele ia acabar, né? Era um problema. Então, ele teve esse amparo de ser, de ser tirado dali. Mas não é que se ele tivesse, mas ele tinha o livre-arbítrio de fazer diferente. Eu acho que a gente entende muito mal a questão de livre-arbítrio e determinismo, né? Porque o livre-arbítrio está em quê? Na escolha que você faz de agir ou não de determinada maneira. Mas uma vez que você age, você está sujeito ao determinismo divino. Não tem como você violar a lei, não existe isso. Então, eu tenho a possibilidade de escolha, mas se eu ainda continuo sendo egoísta, se eu ainda continuo voltada para dentro de mim, eu estou sujeita à lei que fala o quê? A cada um segundo as suas obras. Então, o que eu ando em termos de obras, quais têm sido as minhas? Porque uma vez que eu escolho o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, as minhas preferências, você é livre para fazer isso tudo. Mas, se eu escolho prejudicar o próximo, o que eu vou colher? É onde eu tenho ficado impressionado com aquele discurso do Severino Celestino que ele fala, né? Que a Torá não é uma lei. A Torá é uma revelação.
Porque a lei é que pune, a lei é que cria regras, e a gente faz essa confusão aí, de Ontem eu achar que, assisti, né? E aí ontem, você cria regra também, mas não, ela é revelação. Se você seguir a revelação, você vai adiante. O problema é que você não segue, você começa a querer caminhos diferentes, né? E aí dá ontem, problema. ontem eu assisti o estudo dele, a parte quarta, que falou do capítulo 5, né? Que ele fala justamente isso. E aí ele fala assim, se tivesse pagado na Torá, estava tudo certo. Só que você não entendeu ela até hoje. Então, tiveram que vai surgindo, né, outras questões para a gente tirar o véu, né, e ter um entendimento maior. Né? Mas que a lei está, a revelação divina tá lá direitinho, explicando tudo que você tem que fazer, só que a gente faz tudo errado. Né? É o que o Luiz fala, né? Que são três vontades a serem consideradas. A maior vontade é a vontade de Deus, É. realmente, né? É a dele. A primeira vontade é a minha vontade. Vamos ver, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa, é a primeira. A segunda é a vontade do outro, né, de ser ajudado. E o terceiro elemento é a vontade de Deus. Então, se aquele é o momento, se está na hora, se a pessoa ser ajudada, se Deus quer, né? Então ele fala, né, que Deus quis que no século I, na Palestina, uma comunidade começasse a viver, né, esse processo de evangelização, ouvindo os ensinamentos diretos, né, do governador do orbe. Foi Deus que quis. Jesus quis também. E por que não deu tão certo? É a pergunta que veio, né? Mas ele não quis, Deus não quis que acontecesse entre as outras comunidades de hindus da Europa, né? Porque não era o momento. Então Deus sabe a hora e o lugar certo das coisas acontecerem, né? Então Eu tem achei sempre a interessante, supervisão do controle divino, né? é, eu achei interessante o exemplo que ele dá de Paulo, né? Vai pregando. Aí depois ele quer ir para Roma, não volta para você ser decapitado. Será que a gente faria isso? Hein? Falei, volta. Ele falou, o desejo de Paulo era ir, né? É, Atravessar a nada e evangelizar o Brasil, né? Antes dos jesuítas. Mas é, Deus falou para ele assim, agora você volta para Roma, né? E ainda acho que é Tiago que chama ele, né? é. Ainda é chamado pelo Tiago. Então, ele não foi para outro lugar, né? Aí Então, ele ele vai para o vinho de luz, né? Operemos em Cristo. daqui a Aí ele pouquinho. vai falar da questão da expectativa que a gente tem em relação às coisas. Ó, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. A espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a extrema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. Ô, gente, essa coisa de esperar gratificação e recompensa, não? Ai, como que é? Isso é forte ainda na gente, né? E você cria expectativa, você fica esperando, de um jeito ou de outro, que você espera que o outro te retribua. E aí é complicado, porque olha que ele fala, quando a gente entra nisso, a gente vai entrar num processo de trazer, né? É, como é que ele fala? A maledicência, né? E o julgamento Não, para a gente. e esse exemplo que ele dá, o que é pomicultura? Pomicultura são, às vezes, pequenos arvoredos, em geral, é mais destinado a isso, que dão pequenos frutos. E às vezes eu lembrei da minha amoreira, né? Só exemplo de pomicultura, amora, acho que maçã, é, coisas que dão coisas, são realmente mais, não é uma árvore grande às vezes, uma maçã até um pouco maior. Mas assim, e aí eu vejo aqui, tem época que ela dá assim, um monte, e tudo docinha. Tem época que ela não dá, ela dá mais fraquinha, dá menos. Ele dá o exemplo do milho, né? Você plantou, você fez tudo certinho, você adubou e tal.
mas depende do tempo, depende de tantos outros fatores que você não pode controlar a vida, não é? Às vezes o café também é uma coisa que também eles têm essa, eles falam, né, que tem um ano que o café dá um lucro danado, tem o outro que dá prejuízo. Então você tem que ir nessa média. Você tem que ter esse entendimento, que nem sempre você vai conseguir. Você vai fazer tudo, né? Você vai convidar, vai fazer a coisa acontecer, mas infelizmente não vai ser de acordo com o que você, da sua expectativa, né? Ele continua, ó, é perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Nossa, muito lindo, né? Benfeitor Emmanuel, eu vou te falar, eu sou encantada. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando e adubando. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo. Que a gente tem muito equívoco em relação a isso, né? Às vezes a gente acha que o nosso ponto de vista, do jeito que a gente está enxergando, que é seguir o mais correto, mas na realidade não é, né? Não é assim. É entregar para Deus mesmo no espaço e no tempo. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Então, vai e planta, né? O que você vai colher só, não depende só de você, né? Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Interessante. Eu fiquei pensando também, por exemplo, eu lembrei do maracujá. Maracujá, já viu a flor do maracujá? É a coisa mais Já, linda do mundo, né? É lindo. maravilhosa, né? Mas se você cortar a flor e botar num vaso, não tem fruto. Qualquer flor, né? A flor é a promessa do fruto só. Então, às vezes floresce, mas não frutifica. E aí você não pode ter essa expectativa, né? Às vezes o passarinho vem e come. Verdade. Dentro da natureza tem todos esses exemplos, né? Que a gente pode pensar no que você faz em relação às pessoas e que você tem essa expectativa. E às vezes até você ajudou, mas não sabe. Você acha que a pessoa não melhorou, mas alguma coisa ela melhorou, né? Alguma coisa aconteceu ali no íntimo dela que você não sabe. E que talvez nunca vá saber, mas sei lá. Eu acho que eu acredito que quando a gente desencarna, a gente descobre um monte de coisa, né, meu bem? Tanto do que fez, quanto do que não fez, eu acho. Né? Porque aquele livro do Voltaire, ele fala muito das coisas que ele não deixou de realizar, né? Mas quanta coisa ele realizou também. Eu acho que a espiritualidade vê isso tudo, né? Que Deus vê a intenção, ele não vê a ação em si, ele vê a intenção. E Por aí, isso que é tão necessária a reforma íntima, porque aquilo que está lá dentro, né, é que realmente vai ter mais peso dentro daquilo, né, que a gente às vezes faz por fora. É esse desafio, mas isso é muito bonito, né? Ontem o Wagner, no programa dele, ele falou muito da questão também. A nossa função, gente, é fazer luz. Aí ele ainda fala assim, não tente combater as trevas, porque você cai com ela. Ela ainda existe em você. Então, faça a luz, pequenina. O que você pode fazer? O que eu posso contribuir? É a parcela mínima, mas eu vou fazer isso, vou fazer bem feito, vou fazer com coração, vou fazer com harmonia. Eu consigo ser pai nessa medida aqui. Sabe? O ideal é eu ser desse jeito aqui. Não. É aqui que você consegue? Então, faça aqui bem feito. E o resto
fluir no tempo. Tudo dentro de uma sinceridade, de uma realidade, eu acho que dá mais certo. Se você começa a tentar ser aquilo que você não dá conta, não vai dar certo. É complicado. Mas é isso, está na nossa hora. Aí ele ainda fala que é uma frase que o Honório falando, né? Enquanto espera, opera. Legal, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Não pode ficar parado, né? Cada um Vamos segundo lá, suas ondas. Vamos lá na poesia? encerrando, né? Hoje vou encerrar com Abel Gomes. Está no livro Parnaso de Além Túmulo. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Uma semana de muita paz aí para todos Se tiver nós. essa semana, se Deus quiser. E até a próxima. Até a próxima. Começando mais um ano Se aí Deus com força quiser, né, total. meu bem? Se Deus quiser, faremos. Grande Tem abraço. aquele negócio, né? Arte querer, né? É outro estudo para a gente fazer.